e convidamos o vice-presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, para palestrar sobre o tema Pós-pandemia, desafios para a retomada da economia. Por favor, doutor Edilberto. Bom dia. Vou tirar a máscara aqui, porque a distância social aqui é segurada. Então, parabéns ao IPC por mais esse evento, ao Tribunal de Contas do Estado. É sempre uma satisfação muito grande, conselheiro Alexandre, colaborar com o IPC, essa escola tão importante, que tem realizado um trabalho tão relevante para o Tribunal de Contas do Estado, levando a mensagem do Tribunal para todo o Estado e para o Estado do Ceará de uma forma geral. Sempre fui um fã do IPC, acho que tem um trabalho muito relevante. E cumprimentar o doutor Juraci, o conselheiro Alexandre já cumprimentei, a doutora Edna, a doutora Adriana. Bom estar com vocês aqui nessa manhã, acho que vai ser muito produtiva. Cumprimentar todos os integrantes do IPC, da comunicação social, enfim, todos que estão participando aqui, pouca gente aqui, por razões óbvias, e todos que estão assistindo a este evento no canal do YouTube, como disse o conselheiro Alexandre, que além de estar passando ao vivo, vai ficar gravado lá, disponível para todos. E o tema que o conselheiro Alexandre me propôs, o doutor Juraci reforçou, é esse tema do equilíbrio, o que vai acontecer com a economia brasileira no período pós-pandemia. É claro que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, por óbvio, razões óbvias, não há bola de cristal, mas há vários cenários, várias perspectivas sendo discutidas no Brasil e no mundo, como é que a gente vai sair dessa situação tão difícil, como é que vai ser o desenrolar disso tudo. Eu acho que a principal mensagem é que é um jogo que está sendo jogado, as coisas estão em aberto, vai depender das decisões dos atores políticos, institucionais e econômicos mais relevantes para definir onde é que a gente vai chegar, se a gente vai sair bem disso ou se a gente vai ir para um caminho que no passado a gente já viveu, um caminho muito ruim. Então vai depender de cada um, né? Como diz aquela música, depende de nós, depende dos atores mais relevantes, da participação de cada um, inclusive do Tribunal de Contas, acho que tem um papel relevante também na interpretação das regras fiscais, dos limites que existem, enfim. Acho que como disse, um jogo está sendo jogado, está tudo em aberto ainda, mas é importante a gente discutir os cenários. Primeiro, falando um pouco sobre o que houve no período da pandemia. Se a gente olhar, o impacto, como todos sabemos, é um impacto global, né, doutor Hilário? A OCDE, por exemplo, lançou há pouco tempo um estudo com as previsões sobre o crescimento da economia como um todo, né, no mundo. O mundo, esse ano, segundo a OCDE, deve cair 4,5%. O PIB mundial cai 4,5%. Muitos países, a queda é muito maior. Por exemplo, a França está esperando que caia mais de 10%, a Itália também mais de 10%, a Índia em torno disso. E o Brasil, segundo a OCDE, deve cair entre 6,5% e 7% o seu PIB. Então, de fato, quer dizer, cair 10% do PIB significa o seguinte, que o PIB, o que foi produzido no Brasil este ano, será 700 bilhões a menos do que foi produzido em 2019. Né? Se em 2019 não era grande coisa, né, do ponto de vista de PIB per capita, a gente, esse ano, no Brasil, quer dizer, na verdade, não 7%, se a gente colocar um pouco menos, então, 500 bilhões a menos que será produzido no Brasil, segundo a perspectiva da OCDE, em relação ao que foi produzido em 2019. Se a gente pegar, por exemplo, o segundo trimestre deste ano, segundo trimestre de 2020, em relação ao segundo trimestre de 2019, o PIB caiu, doutor Juraci, brasileiro, mais de 11%. No trimestre, ou seja, se a gente anualizasse isso, colocasse isso numa base anual, teríamos uma queda de 40%, mais de 40% no ano. Quer dizer, seria uma coisa assustadora, já sem precedente na história brasileira, uma queda de 40%, que foi o que a gente viveu no segundo trimestre. Felizmente, a economia já começa a dar sinais de recuperação no terceiro trimestre, e a expectativa é que a queda anualizada, ao fim do ano, seja em torno de 7%, 6,5%, 7%. Quer dizer, mas seguisse aquele patamar do segundo trimestre, a queda seria de 40% no ano.
porque caiu no segundo trimestre mais de 11%. E a gente vê o seguinte, olha, a crise muito grave, o problema muito grave, e até tenho enfatizado isso, que um historiador no futuro, quando ele olhar o Brasil em 2020, ele vai ver o seguinte, olha, apesar de tirar o calor da política, das discussões, dos debates, é claro, agora tem eleição, né, municipal, enfim, o calor da política leva a ter muita crítica, muito embate, etc. Mas se você tirar tudo isso, tirar o calor da política, a discussão, o debate, que é fundamental, a democracia, como disse outro dia alguém, realmente ela é barulhenta, faz parte do jogo, né, a liberdade de expressão, de crítica, de contestação, é muito importante que haja isso, é da regra do jogo. Mas o fato é o seguinte, o historiador no futuro, olhando para trás, olha o que aconteceu no Brasil em 2020. As instituições brasileiras, eu não quero falar do Poder Executivo, nem do Congresso, nem do Parlamento, nem do Judiciário, mas eu quero falar do seguinte, as instituições brasileiras, o arcabouço político institucional brasileiro, em 2020, apesar de todo o barulho da democracia, todas as críticas, contestações, ele funcionou muito bem. A gente olha, por exemplo, o ordenamento jurídico, há todo um ordenamento jurídico que foi montado no Brasil para enfrentar a pandemia. Logo de início, lá em fevereiro, março, foi feita lá uma lei ordinária que deu uma série de condições específicas, inclusive com previsão de quarentena, de isolamento social, de exceções na lei. Lá em fevereiro, março, no comecinho da pandemia, quer dizer, o Brasil já tomou as providências, já teve uma lei protetiva para isso. Nós tivemos emenda à Constituição, a emenda constitucional 106, que é o chamado orçamento de guerra, que modificou, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que modificou o ordenamento do Banco Central, permitindo que ele comprasse títulos públicos diretamente, não para a política monetária, mas para financiamento do setor público. Uma emenda à Constituição, e com outras medidas também, flexibilizando a regra de ouro. Uma emenda à Constituição foi feita no orçamento de guerra. O Supremo Tribunal Federal tomou decisões muito importantes. Havia, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, lá o artigo 65, salvo engano, ele prevê que, quando, em caso de situações de emergência, algum daqueles seus dispositivos restritivos deixem de ser acionados, né, exatamente pela situação de emergência. Mas o Supremo Tribunal Federal, com muita sabedoria, entendeu que aquilo era insuficiente. Aquilo ali era para um problema grave, mas não para um problema dessa magnitude. A pandemia do coronavírus exigia muito mais do que previa o artigo 65 da LRF, que flexibilizava alguns dispositivos, mas outros ele mantinha, e veio o Supremo Tribunal Federal ter uma decisão extremamente importante, que depois foi incorporada, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na própria emenda constitucional número 106, boa parte dela foi contemplada pelo próprio Parlamento. Então, eu quero dizer que, de uma forma geral, é isso, é que o Brasil, o arcabouço jurídico institucional, político institucional brasileiro, demonstrou uma capacidade de adaptação, de sobrevivência muito importante. Eu acho que as instituições funcionaram bem no Brasil. Essa é uma mensagem importante. E todos se adaptaram. Eu estava até conversando agora com o Dimitri sobre isso, ele perguntando, olha, que bom, o TCE, o IPC, o TCE se adaptou. Ele disse, se adaptou, mas todos se adaptaram, né? Este Tribunal de Contas, a sua atividade fim, se adaptou. A gente já tinha um plenário virtual desde o ano passado, mas esse ano ele foi intensificado, não é? Então, o teletrabalho existiu aqui, mas todo o Congresso Nacional se adaptou, a Assembleia Legislativa se adaptou, o Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça. As instituições brasileiras demonstraram muita vitalidade, não é? Demonstraram muita capacidade de adaptação. E o resultado é que a previsão da OCDE é que o Brasil cai, como disse, 6,5%, 7%, quando a Itália está caindo 10%, quando a França está caindo 11%, quando a Índia está caindo 10%. Quer dizer, o Brasil está até um pouco acima da média, o mundo cai 4,5%, os Estados Unidos, a previsão é que caia 3,2%, 3,5% no máximo, e o Brasil cai 7%. É o dobro dos Estados Unidos, mas bem menos do que é a Índia, por exemplo, bem menos do que é a Itália, por exemplo. E claro que a gente sempre acha que poderia ser melhor, não é? Poderia ter muito menos mortes do que a gente tem tido, o enfrentamento poderia ter sido mais eficiente em vários setores. Claro que isso sempre pode ser, sempre poderia ser, mas o fato é que ninguém pode dizer que os governos, não quero falar de um governo A, B ou C, mas digo, o sistema jurídico, político, institucional brasileiro, ele ficou inerte. Ao contrário, ele se adaptou, ele propôs
implementou uma série de medidas muito relevantes, muito importantes, e que surtiram efeito, que fez com que o país continuasse funcionando e começasse a sua reativação já agora, no terceiro trimestre deste ano. Então, quero trazer algumas reflexões, compartilhar com vocês, sobre o período pós-pandemia, o que é que vai acontecer depois, começando dessa breve reflexão que acabei de fazer. Eu aponto para aqui, começou. Então, a primeira coisa, a primeira observação, é que é o seguinte, gente, a pandemia pegou o Brasil, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, ela pegou o Brasil numa situação ainda muito difícil. Nós, desde 2014, passamos a ter déficits muito grandes, tivemos um crescimento da dívida pública muito substancial, principalmente a partir de 2014. Tivemos vários períodos de decréscimo do PIB brasileiro, né, a economia brasileira crescendo muito pouco, e estávamos ensaiando os primeiros sinais, ainda muito tímidos, ainda muito incipientes, de recuperação da economia brasileira. Então, se a gente olhar os dados, o Brasil, em 2019, cresceu apenas 1,1%, que é um crescimento absolutamente modesto, né, um crescimento, na verdade, um crescimento per capita praticamente zero, até negativo, não é? Se você considerar o crescimento da população, é um crescimento muito baixo em 2019. Em 2020, o primeiro trimestre mostrava também uma recuperação um pouco melhor, mas ainda muito tímida, os indicadores mostram isso, projetando o primeiro trimestre, se não tivesse havido a pandemia, aí nos 2 primeiros meses que a pandemia não tinha se apresentado ainda, teríamos crescido aí 2,5% no ano, 3% no máximo, quer dizer, então a recuperação ainda era muito tímida. Então, o ponto é esse, doutor Juraci, é como se pegássemos assim, um paciente que tem uma doença grave, não é? E ele pegou uma doença, mas ele estava doente já. É diferente de uma doença surgir, uma gripe surgir, para quem é saudável, quem está super bem, não é? Está forte. E aí a doença tem um impacto. Mas essa pandemia pegou o Brasil numa situação muito difícil, uma dívida pública muito elevada e com um período muito grande, longo, de crescimento negativo e de um crescimento que se iniciava lentamente aí em 2019 e 2020 seguia num ritmo um pouquinho melhor, mas ainda muito pequeno, né? Ainda muito tímido a recuperação da economia. Então, esse é um ponto para destacar, né? A situação financeira da União, dos estados e dos municípios sofre reflexo direto disso, dessa economia que estava indo aí em segunda, né? Não passava nem a terceira ainda, muito devagar, antes estava marcha ré, estava caindo, e começou aí, mas muito devagar ainda, quase subindo uma ladeira, tentando subir de primeira, de segunda, mas sem muito sucesso. Então, acho que é importante a gente ter esse quadro. A pandemia pegou um doente, um paciente que já estava em situação difícil, estava ensaiando, estava começando a se recuperar, começando a melhorar a sua situação. Um déficit primário também substancial, de 95 bilhões, né, em 2019, quase 100 bilhões de primários. Se a gente olhar o nominal, isso é muito maior ainda, quando a gente inclui juros nominais, muito maior do que isso. Então, quer dizer, já havia um déficit, gente, ou seja, o que é isso aí? O governo já gastava muito mais do que estava arrecadando. Independente de pandemia, doutor Juraci, independente de pandemia, o governo já estava gastando muito mais do que arrecadava. E como é que o governo conseguia pagar suas contas? Porque ele estava emitindo títulos, né? Ou seja, estava se endividando. A emissão de títulos é isso, é endividamento. Né? O Tesouro estava emitindo títulos. Os estados e municípios, quando não têm capacidade de emitir títulos, os que estavam em situação mais difícil atrasavam salários, né? Parcelavam salários, a gente viu isso em vários estados, municípios também fazendo isso, atrasavam fornecedores, né? O resto a pagar enormes em muitos lugares, em vários estados brasileiros. E a União, como pode emitir títulos, estava emitindo títulos, mas 95 bilhões de primários. Se a gente colocar nominal, isso é muito mais, é 3, 4 vezes mais do que isso, de despesas superiores às receitas. Então, situação muito difícil antes da pandemia. Primeiro ponto para destacar. E quais são as previsões para 2020, então? O que é que vai acontecer em 2020 com os principais indicadores? O que é que se fala? Olha, gente, primeiro, o impacto da pandemia sobre as contas públicas é brutal, né? É brutal. Por que é brutal? Porque ele causa, primeira coisa, se você deprime a economia,
deprime imediatamente a receita pública. Né? A receita pública, na verdade, é uma proporção, o que se arrecada é uma proporção do que a economia gera. Né? Então, a receita pública ela cai drasticamente, brutalmente, com a queda da economia. Então, a economia brutalmente cai. E, de outro lado, as despesas públicas sobem enormemente. Há uma necessidade imediata, veja a tempestade perfeita, como se diz, né? A necessidade imediata de aumentar os gastos públicos. E o que o governo fez, o auxílio emergencial, por exemplo, né, para não deixar um monte de gente desvalida, se não tivesse esse mecanismo, nós estaríamos tendo, provavelmente, saques nesses supermercados todos, no interior do Estado, mesmo em Fortaleza, teria uma condição se não tivesse esse auxílio emergencial, uma situação muito pior, que é difícil agora, mas certamente seria muito pior do que a situação que a gente enfrenta. Mas isso tem um custo, né? Um custo extremamente alto, esse auxílio emergencial. Os estados e municípios tiveram uma queda, como os estados não têm, a União se endivida, até emite moeda, né? Como eu disse, foi modificada a emenda, foi feita a emenda 106, chamado orçamento de guerra, que permitiu que o Banco Central passasse a comprar títulos públicos do Tesouro para financiamento, não apenas para a política monetária. Mas Estado, município, não tem Banco Central e não tem capacidade de endividamento. O Estado não emite título. É muito difícil o Estado se endividar. Né? Então, como é que os Estados iam passar? Como é que os municípios iam conseguir sobreviver, pagar a folha de pagamento, pagar o seu custeio? Então, a União teve que ajudar. Isso é, de novo, despesa primária, despesa da União. A União emitiu títulos para ajudar os estados e os municípios. Né? Foi feito inicialmente a compensação do FPE e do FPM, né, por alguns meses, foi aprovado no Congresso Nacional, e depois a compensação da própria redução do ICMS e dos impostos municipais, ISS e PVA. É a Lei Complementar 173 que trouxe essas compensações, uma transferência da União para os estados e municípios. Mas isso, dinheiro não dá em árvore, né? Não é como um capim que nasce. Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. A União teve que se endividar. Isso aí, ó, é aquilo ali. Quando eu falo déficit público primário de 800 bilhões em 2020, é daí, gente. Onde é que vem esse déficit primário? A receita caiu e as despesas aumentaram brutalmente. Então, se em 2019 o déficit foi grande, 90 bilhões, em 2020 ele é quase 10 vezes mais. É de 800 ou mais, até tem gente que fala até em 1 trilhão o déficit primário em 2020. Mas as estimativas mais fortes falam em 800 bilhões. O dinheiro está indo para onde? É isso, é o dinheiro que está pagando o auxílio emergencial, é o dinheiro que está ajudando os estados e municípios. E a dívida pública, como eu disse, onde é que está saindo esse dinheiro, doutor Hilária? Ou está emitindo dinheiro, moeda, ou está se endividando. Não é de tributo. O tributo é caindo. Começou a recuperar agora. O primeiro mês, agora que apresentou recuperação, foi agora em agosto, data de agosto. Mas se o tributo é caindo, onde é que está saindo o dinheiro? Endividamento. Olha, a dívida pública ali deve chegar a 100% do PIB, gente. 100%. É um crescimento de 20 pontos percentuais. Em apenas um ano, você crescer a dívida pública em 20 pontos percentuais. Isso quer dizer, mais ou menos, um PIB aí de 7 trilhões, 140 bilhões, pelo menos, de crescimento de dívida pública de um ano para o outro. Então, se aproximar de 100% do PIB. Alguém pode até dizer, olha, mas isso não é tão problemático assim. O Japão tem uma dívida de mais de 200% do PIB, a Itália de 130%, a Espanha também. É verdade, mas, principalmente com o crescimento, com a redução da taxa de juros, até o peso dessa dívida pública acaba sendo menor. Né? A redução da Selic acaba fazendo com que o financiamento público fique mais tranquilo por conta da redução da Selic. Então, tantas notícias ruins, essa é uma notícia boa, a redução da Selic, porque diminui, inclusive, o custo da dívida pública brasileira. Então, a queda do PIB, outro indicador importante, esse ano de 7%, 6,5%, 7%, há quem fale até em mais, em 10%, mas a OCDE falou em 6,6%, salvo engano, ok, aqui 7%, mais ou menos isso, e uma taxa de desemprego superior a 13%, é o que se espera este ano, né, por conta do efeito da pandemia. Então, não é nada muito bom
mas está em linha com o que está acontecendo, como enfatizei, no resto do mundo. Então, quais são as perspectivas para o pós-pandemia? A gente vai conseguir sair dessa situação difícil? Vamos sair, como disse o outro dia, vamos sair desse buraco, né, dessa situação difícil? O que é que precisa fazer para sair difícil? Enfatizei no começo, gente, como enfatizei no começo. É um jogo que está sendo jogado, vai depender dos principais atores políticos e institucionais brasileiros, com o comportamento que eles vão ter para a gente conseguir sair bem desse quadro. Pós-pandemia. Primeiro, recuperar o investimento público. A gente vai conseguir recuperar o investimento público? Gente, em 2019, o Brasil investiu um pouco mais de 30 bilhões em investimento público. Isso é a metade, Juraci, metade, na verdade, menos da metade, do que se investiu em 2014. 2014 não foi nenhuma beleza, não, viu? Já era muito pouco. 77 bilhões que se investiu em 2014, isso representa mais ou menos 10% do PIB, um pouco mais do que isso, na verdade, um investimento público muito baixo ainda. Em 2019 foi 32 bilhões, menos da metade, 30 e poucos bilhões, do que se foi em 2014. Então, um investimento público muito baixo. Né? Então, a gente vai conseguir recuperar esse investimento público. Olha, qual é o quadro? Qual é a dificuldade, doutor Hilário? Pós-pandemia vai pegar um país muito mais endividado do que o antes da pandemia. Ou seja, um ano a dívida pública está muito maior do que era um ano atrás. Não é? Teve que endividar, nenhuma crítica, pelo contrário, fez o que tinha que ser feito. Era isso mesmo, não tinha outro jeito. Não é? Ele podia deixar as pessoas desvalidas, os estados e municípios desassistidos. Se fez o que devia ser feito. Mas o fato é que o quadro concreto é que o Brasil vai estar com a dívida pública de 100% do PIB. Como é que a gente vai recuperar o investimento público? Doutora Ed, doutora Adriana, doutoras, com esse quadro, a capacidade de investimento está muito menor, né? Porque nós estamos muito endividados. É possível recuperar a economia sem investimento público? Sem investir em infraestrutura? Essa é uma questão difícil, por isso que nada é fácil no pós-pandemia. Há muita gente que aposta nisso. Não, será o investimento privado. Será que é assim mesmo, gente? Será que a gente vai conseguir? Será que o investimento privado entra assim mesmo? A experiência brasileira é isso que mostra. Não é? A gente vê que como é difícil o investimento privado entrar. Ele sempre entra, mas entra em apoio. Não é? O investimento privado, a gente tem aqui, por exemplo, no Ceará, um belo exemplo que é do aeroporto. A Fraport entrou e entrou muito bem, né? Fez um investimento muito grande. Mas quando a gente olha, por exemplo, o último dado que eu vi, depois eu não chequei mais isso, mas pelo menos vi nos jornais, se estiver enganado, os jornais que disseram, que aquele investimento da reforma do aeroporto aqui foi feito com financiamento do Banco do Nordeste. Ou seja, no fundo tinha investimento público, não é? Tinha dinheiro público, pelo menos, que estava financiando o investimento privado. Né? Então, se o setor público, se os bancos públicos, se o setor público, de uma forma geral, está com baixa capacidade de investimento pela situação da dívida pública, como é que a gente vai conseguir recuperar? Só com o setor privado isso vai ser possível? É uma questão importante. E as pressões por aumento de despesa corrente continuam aí. Não é? Enquanto a economia não se recuperar de fato, as necessidades de ter o auxílio emergencial, por exemplo, as pressões para a continuidade do auxílio emergencial são muito grandes, são muito expressivas. Não é? Tanto é que você reduziu de 600 para 300 reais, mas as pressões continuam, porque se você tira isso e de forma abrupta, né, sem um planejamento, sem ter colocado nada no lugar, sem a economia ter se reativado, o emprego ter voltado a existir no Brasil, a aparecer no Brasil, emprego em grande volume, o risco de a gente ter um grave problema social, até como se diria, distúrbios sociais, não é? Pela falta de perspectiva, de oportunidade, de emprego, de fome, é muito grande. Então, é como um paciente na UTI. Ele está na UTI, você não pode tirar ele da UTI de forma abrupta. Não é? Você tem que tirar devagarinho para poder permitir que ele se adapte, que haja uma transição. Então, é importante isso. Mas essa transição, fazer isso, implica gasto público. Implica continuar gastando muito. Não é? Então, as pressões por manter o nível de despesa corrente alta ainda são muito substanciais no Brasil. Então, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. E a questão é o seguinte, olha, o que aconteceu em 2019, doutora Larissa?
como eu falei, logo no começo, a lei de responsabilidade fiscal, porque ela tem o seu mecanismo de autocorreção. No artigo 65 diz, olha, se tiver uma calamidade pública, uma situação de emergência, ela tem algum mecanismo que permite, né, certos escapes, ela tem algumas válvulas de escape, que permitem que se flexibilize em períodos difíceis, né, em período de emergência. Mas na pós-pandemia, não será mais emergência. Digamos que se consiga a vacina este ano ainda, se Deus quiser. Em 2020 não tem mais, 2021 não há mais pandemia, não há mais situação de emergência. Então quer dizer que as regras fiscais brasileiras elas voltam imediatamente, com toda a intensidade, de forma plena, completa, é isso? Quer dizer, temos 2021, a lei acabou o decreto lá de emergência, acabou a pandemia, aí a partir de janeiro todo mundo tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal na sua inteireza, e o teto de gastos, né? Aqui no estado do Ceará tem que é mais flexível que o da União, são apenas 10 anos, e algumas despesas são excluídas, por exemplo, investimento público é excluído, mas o da União é bastante draconiano, né? A emenda constitucional 95, o teto de gastos da União, que fala em 20 anos, até 2036, e engloba tudo, não tem, investimento não é retirado. Esse teto de gastos, já que há pressão muito grande, como falei, por continuar aumentando o gasto, né? Despesa corrente e investimento, para poder ajudar o país a recuperar do problema que ele está enfrentando. O teto de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, elas vão ser impeditivos para isso, eles vão ser barreiras que vão dificultar, que vão impedir, na verdade, uma palavra até mais fácil, mais forte do que dificultar, vão impedir a ação do governo em 2021, ou o teto de gasto será abandonado, será modificado, será flexibilizado, para permitir que o Brasil reative a economia. Então, a lei de responsabilidade fiscal será obedecida ou será modificada em 2021? E não sendo modificada, ela vai impedir que a gente reative a economia? Né? Então, nada, como estou enfatizando, a situação vai exigir dos principais atores, de todos os atores, na verdade, dos principais, mais ainda, claro, muita sabedoria, muito diálogo, muita inteligência para resolver essas questões, porque de fato não é fácil, não é? E o que a gente vai fazer? Então, vamos olhar para o resto do mundo. Ontem mesmo estava lendo no jornal, estava lendo, acho que foi o Financial Times que saiu isso, que a Espanha anunciou que em 2021 e 2022 está abandonando temporariamente, né, por 2 anos, as suas regras fiscais. Seus limites de gasto, de endividamento, está sendo abandonado exatamente para permitir a recuperada da economia. Eles estão caindo esse ano 11% ou 12%, e para permitir que haja investimento público e que o gasto público continue, principalmente o gasto corrente também, eles estão abandonando as regras fiscais deles. É esse o caminho do Brasil? Não sei. É isso que eu quero discutir com vocês aqui. Então, para concluir, o Juraci me deu pouquíssimo tempo, mas eu acho que queria concluir com essa reflexão. 3 cenários aqui que eu estou apresentando. Os 2 primeiros que eu estou chamando, 2 cenários a evitar. O primeiro cenário a evitar é o cenário da irresponsabilidade fiscal. É a gente jogar fora completamente o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal e toda essa legislação que foi criada com muito sacrifício nos últimos 20 anos no Brasil para a maior disciplina fiscal. Há muita gente defendendo isso. É hora de abandonar, muita gente defendendo isso, essas regras fiscais, que elas vão impedir que o Brasil se recupere. Então, tem muita gente defendendo um maciço investimento público, não é? Tem muita gente defendendo que emendas à Constituição ou interpretações muito flexíveis que enfim, desprezem, que menosprezem, que realmente deixem de lado essas regras fiscais. Qual o grande risco desse caminho? Por isso que eu estou chamando um caminho a evitar. É que a gente já viveu isso no passado.
A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 2000. O Brasil já viveu, todos nós aqui, quem tem aqui mais de 40 anos, já viveu a hiperinflação, né? A gente sabe o que é isso, o brasileiro sabe disso, quer dizer, sabe que o risco é muito grande. Apesar da tentação ser muito grande, olha, vamos produzir dinheiro, o Banco Central vai comprar maciçamente títulos públicos, e outras formas de financiamento, há várias formas de financiamento não austeras, e vamos gastar muito, vamos abandonar as regras. Qual o risco disso, gente? É a inflação. Não dá para abandonar. Era muito fácil isso. Já pensou? Era muito bom. Já pensou, se cobrar tributo, gente, a gente sempre não pode esquecer isso, essa obviedade. Cobrar tributo é muito ruim. É péssimo. Tem até a frase do juiz Holmes, da Suprema Corte Americana, que diz, olha, tributo é o preço que a gente paga para ter uma sociedade civilizada. É isso mesmo. Mas é um preço, né? É um custo. Ninguém gosta de pagar tributo. Quem de nós não gostaria de ter sua renda disponível maior, pagando menos tributo? Ninguém gosta de pagar tributo. Então, se o governo descobrisse essa fórmula mágica, olha, gente, vamos simplesmente gastar, sem aumentar a tributação. Como é que faz isso? Aumenta o endividamento, mas isso tem um limite, tem uma hora que quem financia vai deixar de financiar, ou então o financiamento monetário. Vou começar a emitir moeda, não emitir moeda diretamente, a Casa da Moeda produzindo moeda, não é assim hoje em dia, tem outros mecanismos muito mais sofisticados, mas que na prática é a mesma coisa, não é? Quer dizer, é um financiamento público sem custo. Mas não existe almoço grátis, como dizem os americanos. There is no free lunch. Se o Brasil for por esse caminho, o risco de hiperinflação é muito alto. Então, acho que é um caminho a evitar, na minha visão. O caminho da irresponsabilidade fiscal. Acho que esse não é um bom caminho. Tem muita gente defendendo isso, mas acho que esse não é um bom caminho. Segundo caminho a evitar, o oposto, o extremo oposto, que eu coloquei ali, que é o excesso de conservadorismo. Só que tem gente também defendendo agora, nesse momento, que um extremo rigor com o teto de gastos, que eles não podem ser modificados em nada, que o governo não pode ter nenhum programa de investimento público, tem que deixar apenas para o setor privado, só que o setor privado, na prática, a gente conhece, não vai sozinho, ele só vai se tiver com o apoio do governo também, indo junto. Que é o excesso de conservadorismo. Muita gente defendeu isso, inclusive na pandemia, se a gente ouvir, agora é fácil, mas muitos discursos, muitos artigos no jornal, é fácil recuperar isso. Muita gente que era contra as medidas que foram tomadas, achavam que não podia flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, que não poderia ter esse que chama de quantitative easing a brasileira, né, que é a emenda constitucional de guerra, né, que é a emenda 106, que não poderia ter tido isso, permitir financiamento pelo Banco Central, do Tesouro, direto para financiar gasto público, não poderia ter tido. Tem muito conservador no Brasil, tem muita gente com essa ideia. Olha o resto do mundo olhando para um lado, olha para a experiência americana, maciço participação estatal, não é? O Banco Central atuando fortemente, se fala em 10 trilhões, gente, que o Federal Reserve Bank americano, o Banco Central americano, ofertou para o mercado, 10 trilhões, o Banco Central Europeu, quem acompanhou isso também, acompanhei muito isso, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, falou o seguinte, olha, ela repetiu até uma frase do Mário Draghi, que era o presidente do Banco Central Europeu em 2012, na época da crise do subprime lá, nos dobramentos dela. Ela disse, não há limites, nós vamos ajudar, né? O Banco Central vai ajudar, vai dar liquidez para que a economia não caia, para a gente não ir para uma nova depressão, como aconteceu lá em 29. A gente aprendeu com a experiência de 2007, 2008, com a crise subprime. Funcionou bem aquilo. Vamos fazer isso de novo. Há um mês ou dois, lá, a União Europeia, os líderes da União Europeia se reuniram e anunciaram um grande pacote, mais de 2 trilhões de euros de ajuda também para os países que estavam em maior dificuldade. Até para evitar o risco de desagregação, porque a gente sabe que a União Europeia, quem conhece bem a Europa, a União Europeia, sabe que ali tem muitos opositores, né? Você anda na Europa, só que tem cartaz, outdoor de gente que é contra aquilo. E quando a ajuda começou a demorar da União Europeia, começou a demorar na Itália, que sofreu muito fortemente, os países mais pobres sofreram muito fortemente o impacto, a Grécia também, começou esses movimentos contrários, por exemplo, do Brexit, né, lá no Reino Unido, começaram a se assanhar, né, começaram a apontar, olha, está vendo? Qual é a vantagem de a gente estar aqui? A gente podia ter uma moeda própria nossa, a gente estava agora emitindo moeda, se financiando. Cadê a ajuda da União Europeia que não vem?
né? Então, os principais líderes, os que defendem a União Europeia, viram que era fundamental ter ações fortes, né, para evitar a desagregação, para evitar que a União Europeia acontecesse com vários países o que aconteceu com o Reino Unido. Por isso, um pacote de medidas muito forte, muito substancial foi feito. Então, por isso que eu estou enfatizando, olha, algo a evitar no Brasil no pós-pandemia, é o excesso de conservadorismo. De um lado, evitar a falta de austeridade fiscal, achar que dinheiro é só emitir moeda, que está tudo resolvido, acho que esse é um caminho ruim. De outro lado, excesso de conservadorismo também é evitar, né? Porque isso não vai ajudar, porque sem o papel do Estado, sem um papel forte do Estado, inclusive na área de gasto público, na área de investimento público, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa situação difícil. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é a experiência mundial, a experiência do resto do mundo, dos Estados Unidos, da Europa e de vários países. Qual o cenário ideal que eu estou apontando? Como disse, é observar a experiência do resto do mundo. O que aconteceu na Europa, gente? Eles colocaram novas regras fiscais. Eles disseram, olha, gente, essas regras fiscais foram feitas para outro contexto. Ninguém pensava em pandemia. A pandemia é algo assim, é uma crise, é um choque na economia inimaginável, né? Talvez em 100 anos, o maior choque em 100 anos, né? Maior do que o subprime de 2007, 2008, muito maior do que aquele, que já tinha sido considerado, comparável aquele de 2007, 2008, comparável à Grande Depressão de 29. Esse agora é considerado muito mais grave do que o subprime. Então, quer dizer, a maior crise, o maior impacto em 100 anos. A maior crise em 100 anos. Então, extremamente relevante. Então, se a gente ficar com a cabeça, com as regras, com as instituições, sem capacidade de adaptação, com a cabeça, ainda com aquelas regras anteriores, a gente não vai conseguir dar conta do que precisa ser resolvido. Por isso que disso, é preciso muita sabedoria, muito diálogo, muita responsabilidade, tirar o conservadorismo excessivo de lado e não também ir pelo caminho da irresponsabilidade fiscal, da falta de austeridade total, achar que não há restrição orçamentária relevante. A restrição orçamentária continua relevante, continua extremamente importante, importantíssimo a regra fiscal, importantíssimo a qualidade do gasto, importantíssimo saber procurar gastar naquilo que tem impacto mais positivo, a relação custo-benefício, isso é fundamental. Mas o excesso de conservadorismo não vai também, de outro lado, nos levar para um bom caminho, me parece. Se a gente achar que em 2021 tudo volta ao normal, todas as regras voltam na plenitude, como já vi muita gente boa, respeitável, que eu respeito muito, defendendo, acho que não iremos para um bom caminho. A gente não vai conseguir reativar a economia brasileira como ela precisa ser reativada. E, de novo, repito, é isso que mostra a experiência mundial. Obrigado, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom dia.